Lucas capítulo de número 15. Estende a sua mão e diga: Senhor, nos entrega a tua palavra e abençoa o nosso pastor. Lucas capítulo de número 15, quem achou diga amém. Hoje a gente não tem as letras na tela, nossa equipe de manutenção encontrou um problema agora à tarde, eles estão trabalhando, pessoal, 2 e pouco da tarde, o pessoal estava trabalhando aqui para formatar os computadores que projetam as letras de Bíblia, tentando resolver isso para hoje. Falou assim, o programa não roda até, leva horas para rodar um programa desse. Já conseguiu? Sério? Vocês são demais mesmo. Passaram a tarde aqui trabalhando para a gente ter. Lucas capítulo 15, verso de número 17. Conseguiram? Papai. Vamos ler? Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai, e estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. Olhe para mim. Essa é aquela famosa história do filho pródigo. O filho pródigo é aquele moço que pede ao seu pai que lhe antecipe o valor da herança antes da morte do pai. E, pegando o dinheiro, saem para viver a vida como quer. Para viver a vida dos prazeres, para viver a vida como bem entendia, para viver a vida, entre aspas, livre. A Bíblia diz que chegando a tal cidade, ele vive esplendidamente. Ele vive de maneira perdulária, gastando tudo, torrando dinheiro. É festa, é balada, é mulher, é bebida, é passeio, é roupa cara. Como se o dinheiro nunca fosse acabar. Mas de repente ele se vê sem dinheiro. De repente, sem dinheiro, uma fome se estabelece na terra. Nessa crise, sem dinheiro e com fome, ele procura emprego. E o único emprego que ele arruma é para cuidar de porcos. Quando ele cuida dos porcos de alguém, porque quem não serve o pai serve alguém. Porque quem quer viver a vida do jeito que quiser se faz escravo dos próprios desejos. Ele é posto para trabalhar naquela época de fome num serviço que não lhe dá garantia nenhuma. E mesmo trabalhando não consegue se sustentar. A Bíblia diz que certo dia, mesmo com emprego, esse homem desejava comer a comida dos porcos. Ele desejava comer a comida dos porcos. Mas naquele chiqueiro, naquela extrema miséria, uma luz brilha. Lucidez, clareza de pensamento. Pá! Lúcido. A palavra lúcido vem de luz. Uma luz brilha, sua mente se ilumina. Luz na Bíblia representa muitas vezes revelação. Luz na Bíblia representa muitas vezes visão. E a luz se acende e ele diz: na casa do meu pai, os servos têm comida de sobra. Nas casas do meu pai, não é a mesa dos filhos, é a mesa dos servos. Que tem comida de sobra, tem pão de sobra, tem carne de sobra, tem tudo de sobra. Quem trabalha para o meu pai vive bem. E eu estou aqui
passando fome, passando necessidade, eu estou aqui humilhado, eu estou aqui envergonhado, e uma luz brilha, e qual é a visão que essa luz traz para ele? A mesa. Qual é a visão que a luz traz para ele? E ele diz: tem uma mesa para onde eu posso voltar, tem uma mesa para onde eu posso ir, tem uma mesa onde eu posso recorrer. A figura da mesa, ela está por toda a Bíblia, revelando que qualquer um pode se achegar a ela e experimentar nela algo extraordinário. Segundo o livro das Crônicas, no capítulo de número 9, se você puder abrir. Segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 9, verso de número 3 e verso de número 4. O texto bíblico diz assim para nós. Marque isso na sua Bíblia. Eu quero ilustrar, eu quero criar mais uma imagem na sua cabeça antes. A minha mensagem é curta, eu só quero criar a ilustração. Vendo a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, verso 4, e o que era servido em sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados e copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor. Ela ficou impressionada. Olhe para mim. Aqui a gente está no cenário da rainha de Sabá encontrando Salomão. A rainha de Sabá era uma rainha africana, muito rica, uma mulher poderosa. O seu reino possuía minas de ouro e minas de diamante. Ela ouve falar da sabedoria de Salomão e vai. Mas quando ela chega lá, algo lhe chama a atenção. Ela entra no palácio, o texto descreve isso. Entra no palácio, e a primeira coisa que ela vê no palácio é a mesa. Irmãos, ela não fingiu um costume. Sendo ela uma rainha poderosa e rica, a Bíblia diz, e alguns termos no hebraico, chega a dizer que ela ficou fora de si quando viu a mesa. Ela ficou transtornada quando ela percebeu a mesa de Salomão. Ela diz: eu não acredito que exista uma mesa como essa. Eu não acredito que exista um banquete como esse. E aquela rainha rica e poderosa que podia dizer: sim, que bom banquete, sim, que bela mesa posta nós temos aqui hoje, como quem tivesse visto aquilo a vida toda. Afinal de contas, ela era rica, ela era poderosa, ela já tinha visto muita coisa na vida. Não, meu irmão, ela não é uma mulher pobre, ela não é tirada de um canto do mundo, ela é uma mulher rica, que quando ela chega, ela vê uma mesa, e a mesa que ela vê deixa ela enlouquecida, ela abismada, assustada, estarrecida, estupefacta. Nem sei o que significa, mas achei que ficava bem agora. Deixa eu te dizer, o reinado de Davi foi um reinado de sangue. O reinado de Salomão foi um reinado de paz. O sangue de Jesus abriu um tempo de paz. O sangue que Davi derramou trouxe a Salomão um tempo de paz. O que está dizendo? Existe para nós um tempo do sangue na cruz, para que nós pudéssemos ter um tempo de paz na mesa do Senhor. Deixa eu te falar, a Bíblia toda aponta para uma só mensagem, a mensagem do reino de Deus, e a mesa de Salomão era só uma lembrança de que esta é a mesa de um rei humano. Imagine a mesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus do céu. E esse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus do céu, é o teu Pai. Deixa eu ilustrar um pouco mais, posso? Segundo livro do profeta Samuel.
verso é o verso de número 9. Segundo livro do profeta Samuel. O capítulo é o capítulo de número 9, perdão. Segundo Samuel, capítulo de número 9, verso de número 1. Davi, certo dia no seu reino, tem uma ideia, um pensamento. Qual a ideia? Qual é o pensamento, pastor? Ele naquele dia decide que ele precisa honrar um descendente de Jonatas, um descendente de Saul. Deixa eu contextualizar você na história. O reino de Saul termina em desgraça. O reino de Saul termina em tragédia. O reino de Saul termina com Saul tratando Davi como inimigo. Mas Davi, por amizade e lealdade a Jonatas, decide honrar alguém da casa de Saul e procura um servo, para que este servo encontrasse um descendente de Saul, um descendente de Jonatas. Diz o texto no capítulo 1, 9, verso de número 1 de 2 Samuel, olha o texto. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor a Jonatas? Nesse contexto, olhe para mim, nesse contexto, um servo chamado Ziba dá a informação de um descendente de Jonatas, um filho de Jonatas, que para aumentar a tragédia da família, quando bebê, a babá o deixou cair no chão, e suas duas pernas foram quebradas, transformando ele agora num aleijado. Naquela desgraça toda que toma a família de Saul, esse menino que quebrou as pernas, chamado Mefibosete, aprenda essas histórias, elas são muito ricas, é levado para uma terra chamada Lodebar. Pensa, Lodebar é lugar sem pasto, terra árida, terra seca, terra pobre, que não dá nada, que não se planta nada, que não se cresce nada. E lá ele vive de favor, lá ele vive esquecido, isolado, no ostracismo. Quem era para ser príncipe, vive como um mendigo. E aí Davi toma uma decisão. Verso de número 11 do capítulo que você está aberto. 2 Samuel 9, verso 11. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda, o seu servo assim fará. Ouça. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi. Leia comigo que está na tela. Como se fosse um de seus filhos. Olhe para mim. É muito simples o que eu tenho para dizer. O texto que me chamou a atenção na madrugada de hoje, ao amanhecer desse dia, foi: na casa do meu pai tem sobra de comida. Na mesa do meu pai, para os seus servos, tem sobra de comida. Porque quando meu pai põe uma mesa, ele põe para valer. Porque quando meu pai põe uma mesa, ele põe para valer. A mesa que meu pai põe, rainha fica assustada. A mesa que eu já não estou mais falando de Salomão, eu já não estou mais falando do pai do filho pródigo, eu já não estou mais falando de Davi. A mesa que meu pai põe, serve abundantemente. A mesa que meu pai põe, rainhas se sentem constrangidas. A mesa que meu pai põe, traz aleijado, mendigo, desfavorecido, e o faz se sentir como um príncipe. A mesa do meu pai faz o grande se sentir pequeno, e faz o pequeno se
sentir melhor. A mesa do meu Pai acolhe quem errou. A mesa do meu Pai faz quem está por cima se assustar e quem está por baixo se levantar. Eu vim te dizer aqui hoje que existe uma mesa posta, e essa é a mesa do teu Pai. Esta é a mesa do meu Pai. Esta é a mesa de Deus. E às vezes você está vivendo tanta luta na vida e você não tem tempo para sentar na mesa com Deus. Mas o salmista escreveu no Salmo 23: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Quando você está na guerra, senta na mesa. Quando você está na luta, senta na mesa. Às vezes eu ligo para alguém e falo: fulano, não estou te vendo na igreja, o que está acontecendo? Ou amigo, o que está acontecendo com você? E ele diz assim: pastor, estou numa luta tão grande, não está dando para ir para a igreja. Deixa eu te dizer, é quando você está na luta que você tem que sentar na mesa. Querido, não estou te vendo no ministério, o que está acontecendo? Pastor, eu estou em tanta batalha, tanta luta na minha vida que eu não estou conseguindo ir. Deixa eu te dizer, é quando você está na luta que Deus está dizendo: eu ponho uma mesa para você na presença dos teus adversários. Quando a luta ferve, senta na mesa. Quando a luta vem, senta na mesa. Teve uma mulher um dia que veio gritando através de Jesus e clamando por misericórdia, atrás de Jesus clamando por misericórdia. Ela era grega, de origem sírio-fenícia. Ela era da região de Tiro e Sidom. E a Bíblia diz que ela gritava insistentemente por Jesus. E quando ela finalmente acessa Jesus, ela diz: a minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus disse assim: não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher tinha uma presença de espírito e uma visão tão extraordinária, que ela diz assim: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Você está pronto para pegar uma chave poderosa aqui agora? Toca no ombro de alguém e diga: uma migalha da mesa do Senhor vence o inferno. Uma migalha, uma migalha, uma migalha, uma migalha da mesa do Senhor vence o inferno. Uma migalha da mesa do Senhor vence o inferno. Jesus olhou a resposta daquela mulher e disse: mulher, pode voltar para a tua casa, porque o demônio já deixou a tua filha. Porque quem acredita que uma migalha da mesa pode vencer o inferno, não vai ser parado por obra diabólica nenhuma. Eu estou todo arrepiado. Deixa eu te ensinar a dinâmica da graça e da fé. Há muita gente que distorce a fé e muita gente que distorce a graça. E elas são duas pontas de um mesmo processo. É Mateus? Guardei, hein? Nossa, estou de parabéns. Dinâmica da graça e da fé. Diga comigo: a graça põe a mesa, a fé se serve. A graça vem e põe a, e pela fé eu me. O que é a graça? A graça é Deus estendendo a mão ao homem. O que é a fé? É o Mateus estendendo a mão para receber o que a graça entrega. Volta lá, Mateus. Se Deus estender sua graça, mas o Mateus
não estender a mão da fé, a graça está posta, mas o Mateus não se... Então o que é a graça? É a mão de Deus estendida em nosso favor. E o que é a fé? A graça pôs a mesa, e a fé se serve dela. A graça põe a mesa, e a fé se serve dela. O que você precisa entender é que todos os dias Deus coloca um banquete sobre a mesa, e nós nos servimos deste banquete por meio da fé. Que quando você acordou hoje de manhã, Deus pôs a mesa. Quando você chegar no seu trabalho, Deus já pôs lá a mesa. Quando você voltar de noite para casa, a mesa está posta. Onde você estiver e por onde você passar, acredite, havia uma pedra que acompanhava Israel no deserto, e há uma mesa que acompanha a igreja por onde quer que você, igreja, vá. Mas por que muitos de nós não acessamos a mesa que Deus nos deu? Eu posso pensar através da história do filho pródigo, porque para acessar a mesa tinha que ter arrependimento. Para acessar a mesa tinha que voltar atrás. Para acessar a mesa tinha que engolir orgulho e dizer: eu volto lá. Lembrar de onde caíste e retorna ao teu primeiro amor. Sabe por que muitos de nós não voltamos à mesa? Porque nos tornamos resistentes, não nos quebrantamos, não nos humilhamos, não nos arrependemos, nos fazemos de difíceis, pois se eu escolhi esse caminho, se eu vim por aqui, e muitas vezes o Espírito Santo está ministrando o nosso coração, e talvez esse seja um dos pontos mais importantes da mensagem, é que se eu não tiver a disposição de me humilhar e voltar de novo, eu não acesso a mesa. Eu não sei para onde você foi, eu não sei o que você fez, mas eu sei que o Pai quer pôr a mesa para você de novo. Quebrando o teu coração, se arrepende, pois a Bíblia diz que aquele que encobre o seu pecado não prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Às vezes, para voltar a comer o que a mesa nos tem prometido, a gente precisa de arrependimento, de quebrantamento. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e Ele ao seu devido tempo vos exaltará. Voltar era se humilhar, mas irmãos, quem se humilha, Deus exalta. Levante a sua mão e diga: humildade e quebrantamento. Uma segunda coisa que eu posso pensar é a rainha de Sabá, que podia olhar para a mesa e dizer: sabe quem sou eu? Sabe quanto ouro e diamante tem no meu reino? Eu não posso. Deixa eu te dizer, se por lado tem alguém que fica fora da mesa por causa dos defeitos, tem gente ficando fora da mesa por causa das virtudes. Se por um lado tem gente que não está desfrutando o que Deus dá, porque é fraco, está caído e não volta atrás, tem gente que não está desfrutando do que Deus dá, porque se sente superior, bom demais. Alguém comigo aqui hoje? Quem me entende? Às vezes o que a gente precisa é de arrependimento, às vezes o que a gente precisa é de quebrantamento, às vezes o que a gente precisa é de mais humildade, porque, meu irmão, Deus não está procurando pessoas perfeitas, Ele é o Deus perfeito.
E às vezes é o teu acertar tanto que tem tornado você indisponível ao que Deus quer fazer. Eu gosto quando Deus usa a expressão Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Deus de Abraão eu entendo, amigo de Deus, o cara que se moveu por fé. O Deus de Isaque, Isaque nasce porque Deus interviu, ele é gerado por Deus, ele é um milagre de Deus, ele é o sacrifício no altar de Deus. Mas o Deus de Jacó? O trapaceiro? O enganador? O Deus de Jacó? O lado errado da família? Sabe por que ele diz eu sou o Deus de Abraão? Sabe por que ele diz eu sou o Deus de Isaque? Porque ele é o Deus de quem tem fé, ele é o Deus de quem deita obediente no altar. Mas ele diz sobretudo eu sou o Deus de Jacó. Porque ele sabe que tem um Jacó dentro de mim, ele sabe que tem um Jacó dentro de você, e ele diz, embora você seja defeituoso, embora você seja, embora você não seja o cara mais correto, é você que eu quero usar, é você que eu quero chamar, e na minha mesa tem lugar para você neste dia, na minha mesa tem lugar para você nesta noite. Alguém aqui pode dar glória a Deus neste lugar? Mas também tem gente que não vai na mesa, porque por uma tragédia seus pés foram quebrados. Tem alguém que quando deveria receber talvez todos os cuidados na sua primeira infância da fé, caiu no chão, suas pernas foram quebradas. Eu estou falando com alguém aqui essa noite. Gente que já se acostumou com uma vida desgraçada e sofrida, por causa de um trauma. E ele diz, eu não passo de um cão morto. Eu nasci para sentar naquela mesa, mas eu não mereço sentar naquela mesa. Mas o Rei hoje está convidando homens e mulheres neste lugar. Mas o Rei hoje está convidando homens e mulheres neste lugar. E Ele está dizendo, vem sentar na minha mesa como um dos meus filhos. O que é sentar na mesa de Deus, pastor? Júlio, me conta, o que é sentar na mesa? Deixa eu te dizer de maneira simples, Quando você abre tua Bíblia para ler, você senta na mesa. Quando você se dedica a um tempo de oração, você senta na mesa. Quando você se entrega a um momento de adoração, você senta na mesa. Quando você vem para um culto como esse, irmão, eu sei que é difícil, estacionamento lotado, escolinha lotado, calor, lugar para encontrar, mas deixa eu te dizer, pensa na mesa que está sendo servida, que todas essas outras coisas ficam pequenas demais. Quando eu venho para o culto, eu tenho sentado à mesa. Quando eu abro minha Bíblia, eu tenho sentado à mesa. Quando eu tenho um tempo de oração, eu tenho sentado à mesa. Quando eu entoo um louvor ao Senhor, eu tenho sentado à mesa. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer, a mesa está posta, vem e se serve. A mesa está posta, vem e se serve. A mesa onde tem saúde para a tua vida. A mesa onde tem alimento para o teu casamento, a mesa onde tem resposta para a tua dúvida, a mesa onde tem nutrição para a sua fé, essa mesa está posta todo dia. Vai a Ele e se sirva. Diga comigo, a mesa que a graça pôs, a fé usufrui. Vai à mesa e pega. Nessa mesa tem pão da vida.
Nessa mesa tem alimento para a família. Se o teu casamento está fraco, vai para a mesa. Se a tua vida financeira está um caos, vai para a mesa. Se a tua vida emocional está conturbada, vai para a mesa. Se a tua saúde está comprometida, vai para a mesa. Se o teu ministério está no chão, vai para a mesa. Se a tua mente está uma confusão, vai para a mesa. Se o teu coração está em pedaços, vai para a mesa. Porque na mesa tem cura, na mesa tem vida, na mesa tem resposta. Vai para a mesa. Vai para a mesa. Vai para a mesa do teu pai onde nada falta. Vai para a mesa do teu pai onde ele troca a tua roupa. O que é isso, trocar a minha roupa? Roupa na Bíblia é estado de espírito. Quando o moço vem no farrapo, ele tira as vestes da vergonha e veste as vestes de louvor. Quando eu chego no culto, eu posso estar rasgado e sujo da semana, mas eu visto as vestes de louvor e eu sou restaurado na presença de Deus. Tarai que mandará xerere coderebas. Levanta a tua mão e grita comigo: Ele restaura nosso estado de espírito. Aí ele pega um anel. Diga comigo: devolvendo a posição. Você achou que só dava para ser escravo, mas aqui tu continua sendo príncipe. Você achou que veio para servir, mas tu veio para reinar. Tu achou que a vida tinha acabado para você, mas hoje eu estou te devolvendo autoridade, eu estou te devolvendo nome, eu estou te devolvendo posição. Há alguém para receber o que eu estou pregando aqui? Oh, rabadara xerere barabalabás. Diga vestes novas, um novo estado de espírito. Diga anel do dedo, restauração da posição. Ele chega descalço. E quem andava descalço era escravo. E o pai diz: põe um sapato do pé dele. Porque tudo que ele fez levou ele à escravidão. Mas esse meu filho estava morto e agora foi resgatado, restaurado, chamado de volta. Põe uma sandália nos pés dele, porque ele não vai viver como escravo, ele não vai viver como servo, ele vai viver com liberdade. Levanta a tua mão e diga: na mesa ele restaura meu espírito, restaura minha autoridade e me devolve a liberdade. Alguém pode dar um aplauso ao Senhor? Alguém pode dar glória a Deus? Aí a gente escolhe. Eu termino aqui. A gente vai continuar vivendo o que a gente quer? Ou a gente vai voltar para a mesa do Pai? Ele saiu para viver o que ele queria. E o que ele queria levou ele à desgraça. Mas quando ele voltou para viver a vontade do Pai, o Pai levou ele para uma festa. O Pai matou um cordeiro, um bezerro cevado, contratou músicos e serviu o bom vinho. O que o mundo te dá começa bom,
mas termina em morte. O que Deus nos pede começa em morte. A morte do eu, a morte do ego, a morte do orgulho, a morte da prepotência, a morte da arrogância, porque o que começa no reino de Deus começa em morte. Porque o reino dos homens começa em festa e termina em morte, mas o reino de Deus começa em morte e termina em festa. Levanta sua mão e só faz se tiver coragem. Jesus faz morrer em mim o que me afasta da tua presença. Jesus faz morrer em mim o que me afasta da tua mesa. Jesus faz morrer em mim o que me afasta do teu amor. Jesus faz morrer em mim o que me leva para longe de ti. Neste dia faz morrer em mim tudo que não te agrada, tudo que não é teu, faz morrer em mim. Fica de pé, por favor. Eu não acredito que você vai ficar calado. Eu não acredito que você não vai orar e dizer: Senhor, hoje eu me achego à tua mesa. Senhor, hoje eu me achego a ti, ó Deus, para receber essa provisão, essa graça e esse favor abundante. Eu me chego a ti no culto, eu me chego a ti à oração, eu volto para ti de coração quebrantado, de espírito humilhado. Senhor, eu me achego a ti, ó Deus, nesta hora, para dizer: tu és o meu Senhor, tu és o meu Pai. E eu me sirvo da mesa da tua graça, eu me sirvo da mesa da tua graça. Levante a sua mão e diga: Senhor, hoje e sempre, quero me servir da tua mesa e do teu favor. Hoje e sempre, pela fé, quero acessar a riqueza e a abundância servida em tua mesa. E neste dia eu declaro: faz morrer tudo aquilo que me afastou da tua mesa. Quem crê, diga amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor neste lugar. Dê um grito de glória a Deus nesta casa, por favor.